Aqui pela TV Galega você assiste Mesa de Bar, programa que tem hoje a participação do professor Braulio Maria Schlegel. Agora você é rápido porque o tempo está acabando e temos tanta coisa para contar, né? E na política. O senhor se envolveu na política, foi tucano? Não, eu primeiro o MDB. MDB. Eu fui fundador do MDB em 66. O Castelo Branco acabou em 66, o bipartidarismo e tal. Os anteriores a nós foram eleitos PSD e UDN. MDB aqui em Blumenau, era considerado comunista. Aqui em Blumenau era o MDB era o Lazinho. É o Lazinho. Mas tinha o outro lado, era o Piranha, que era o ligado à Estrada de Ferro, Manuel Vitor Gonçalves. Que se elegeu vereador. Sim, mas na época. E o outro era radialista ligado ao Lazinho, que era o Nelson Tófano. Os dois se elegeram. Imagina, deputados estaduais na mesma época. Sim, os dois se elegeram deputados estaduais. E na época, por exemplo, em 69, o doutor Martinho, eu falei do doutor Martinho. O doutor Martinho queria que, quando criou a Arena em 66, ele queria que os estudantes voltassem para a política e tal. Aí tem o Luiz Soares, Afonso Tais, toda essa turma, o Beto Schirman, Egídio Volpato, eram candidatos, eles eram estudantes, colegas nossos e tal, eram candidatos, eles pegaram. E aí ele pediu, olha, nós precisamos e tal. Mas como eu já tinha uma atividade política na coisa, eu trabalhava na FURB, eu tinha entrado em 68, um ano antes, saía da Biblioteca Pública para trabalhar na FURB, eu não podia largar o meu emprego, eu dependia daquele emprego e tal. Aí o Curzadroni disse para o Pompeu, que era o diretor administrativo da universidade naquela época, disse, o Braulio não pode, porque eu não admito dentro do meu governo alguém do MDB, porque a FURB era municipal. Era municipal, era uma autarquia municipal, faculdade recém-criada, né? A FUB, Fundação Universitária de Blumenau. Aí eu fui falar com o Martinho disse, olha, eu vou lá na segunda-feira, tem reunião da Arena e vão falar. Aí depois eu soube disso por intermédio de um integrante da cúpula da Arena, que era tio da minha mulher, Edgar Paulo Miller. Ele disse, olha, o Martim foi lá, deu de dedo no Zadroini que ele ficou desse tamanho, né? Como é que ele podia fazer uma coisa dessa? Bom, aí o Lazinho disse assim, eu contei para o Lazinho disse, não, então tu vai trabalhar comigo, me ajudar a coordenar a campanha para prefeito de Blumenau. E foi isso, fiquei praticamente a época toda. Eu ia para casa do Lazinho, 6 horas, ele tinha uma Aero Willis na época, e nós saímos por aí, comandei eu. E aí, claro, eu era candidato também. Eu me lembro de uma peculiaridade que era na Braço do Sul, lá no Clube Castilho. E nós tínhamos uma coisa nova também na política, era o vice-prefeito. Era a primeira vez que em 69, que criou-se o cargo de vice-prefeito. Ralph Kestner, que era o Ralph Kestner. Eu trabalhava muito com o Ralph Kestner. Contabilidade, né? Era um contador. E ele, na zona rural, ele ia bem e tal. Aí eu dizia para ele tudo. Eu sei que chegou ele dizia assim, mas lá tem o Mário Manski, que era ele topava. Então era aquela turma da UDN. Eu vi bem, como eu conheci, eu falei no programa anterior, do Neufeld, eu conhecia bem a política interna do Irineu Bornhausen escanteando o Neufeld, o Ingo ele botando o Aldo Pereira de Andrade, todo esse jogo de xadrez, essas peças, eu sabia disso. Aí eu tomei cuidado. Aí o Lazinho disse, lá é o fulano de tal, fulano de tal. E quando entrou uma urna lá de Braço do Sul, na época da eleição, aí saiu Evilásio Vieira, 68 votos. Marcos Bias, 42 votos. Braulio Maria Schlegel, 120 votos. Deu errado. De que eu... Aí o Mário Manski, então, aquela turma lá da mesa, tal, veio que nem piranha em cima de mim. O que aconteceu isso? É que eu disse assim, olha, eu me lembro que um indivíduo chegou, perguntou para mim, eu fazendo assim, porque o Ralph entrava no clube, falava em alemão, dizia, eles queriam naquela época, para a zona rural, Tobata era um negócio para... Porque a Pomerode tinha ali, era divisa com Pomerode, tinha Tobata. Aí o vice-prefeito, o Ralph Kestner, ele entendia disso, porque ele negociava fumo e tal, era um cara bom nessa área, ele sabia negociar. Ele disse, pode deixar que... E tá bom. Aí chegou alguém e disse, você conhece Paul Schlegel? Deve ser o nome de uma rua, agora que eu estou vendo que está arrumando lá na Vila Itopava daquela vez. Eu digo que deve ser parente meu.
Aí eu disse assim, olha, deve ser muito importante esse cara, eu fui a verificar. Depois agora tem uma rua, estou fazendo uma reforma, com o nome desse cidadão. Né? Mas tu imagina isso foi em 69. Esse rapaz é bom. Esse 69, deve ser alguém que chegou lá e disse, olha, tal. Essa é uma peculiaridade da coisa. Na Câmara de Vereadores, depois nós ganhamos a eleição com o Lazinho, fizemos 3 vereadores, aí entrou depois o Vieira, que era o irmão do Lazinho, o Tartaruga, né? O Hélio Tartaruga, entrou aquele Arnaldo Machado da Veiga, que era aviador, o Nelson Tófano e o Piranha se elegeram logo deputado, foram lá e aquela legislatura era só de 3 anos. Tem um livro muito interessante que o Vilarino Wolff escreveu agora sobre o centenário da nossa Câmara de Vereadores, onde ele conta bem toda essa história. Bom, aí eu era para ser o secretário de Educação do seu Alírio Almeida, que era o secretário de Educação do município. Aí o Daniel Cortipasso, o pessoal que me apoiava naquela época ali, disseram assim, então agora nós vamos ter o secretário de Educação. Quando foi colocado, aí o Lazinho dizia assim, olha, o general Aragão da 5ª Região Militar diz que o Schlegel não. Aí, o Schlegel não. Aí o que eu fiz? Eu fui para a universidade, eles fizeram um benefício para mim muito grande, né? Então eu fui fazer carreira acadêmica, estudar e tal, fui estudar. E aí deixei a política de lado. E o Aragão, o Lazinho deu uma desperta, ele trouxe o Aragão para fazer os jogos militares, né? Aí tirou a pecha de comunista dele. Mas uma ocasião, na época que eu estava na vereança aqui, o Lazinho também não entrou, veio o Médici, ficou hospedado. Então o Médici, ele saía ali na rua Ângelo Dias, entrava na 15 e para chegar na prefeitura, a anteprefeitura lá, antiga prefeitura. Aí quando chegou em cima da ponte, ali do grande hotel Blumenau, o que tinha de exército, e estava tudo no céu, pra cima. Aí o Médici vinha andando na frente, o Figueiredo era o chefe de ordens dele. Aí o Aragão disse pro Lazinho assim, eu não disse que eu ia trazer esse homem? Aí o Figueiredo, o Médici parou, ouviu, parou tudo, eles iam voltar, ficou... A turma imaginava que ia dar uma confusão ali, ninguém sabia o que era, né? Mas quando ele parou, ele disse, alguma coisa vai acontecer. Depois foram embora, a gente fez saber isso depois, tá? Naquela ocasião também tinha um processo contra o Lazinho, por causa de uma máquina lá, do fulano e tal. Aí o Figueiredo, que era de obra, ele levou nós tudo lá pro moinho lá em cima, no Frozen lá. E reuniu o negócio, Luiz Soares, que tinha feito aquela ação da prefeitura. Ali já era o Félix, né? Não, é do Lazinho. O Félix teve problema também assim, porque lá na divisa de Gaspar. Mas o Lazinho foi isso, mas não era uma coisa de contas. E quem era para entrar, eles queriam que alguém do MDB entrasse com essa ação. Era um cara ali, era um que era da Vila Itopá, da Fortaleza. Era um que era da AMP também, foi da AMP e tal. Eu sei, eu acho que ele trabalhava até na Companhia N, eu acho que isso, ele da AMP. Aí Haroldo Knights, esse mesmo é. Aí não era para entrar e tal, mas ele era do MDB. Ele tinha um comércio, acho que ali na Fortaleza. Ele era para entrar, o Haroldo Knights. Então, aí esse era uma conta. Mas aí viram que não era nada disso, que era uma intriga, talvez seja até essa do Aragão, né, do general Aragão, que alisou lá, o Figueiredo foi lá e dava de dedo na gente. Ele era chefe da Casa Militar. O Figueiredo. Nada, vou acabar com essa confusão. O Luiz Soares, porque o Luiz Soares era o mais aguerrido nessa turma da UDN. Queria ser o Carlos Lacerda. Exatamente. Mas sim, da política, isso eu falei. Aí eu fui para a vida acadêmica, fui estudar, estudei nos Estados Unidos, ganhei bolsa de... Você caiu para cima. Claro, foi um negócio... Porque não me deram chance. Mas mesmo assim, na universidade, esses 30 anos de universidade, esses primeiros anos, a gente passou muito trabalho, porque eu tive, por exemplo, a invasão lá
da universidade, os militares entravam lá, teve uma uma briga com Cantário Nacional lá, com samba lá. e o doutor Pedro Reis. Reis, muito querido doutor Pedro Reis, que era também do curso de Direito, era coordenador do curso de Direito, o professor Henrique, e eles passaram um trabalho, porque tinha um campeonato de basquete da engenharia, e aí um cara foi lá e deu no comandante, que era o subcomandante, nosso subcomandante, ele era estudante de Direito, era estudante de Direito. Aí estava tudo eufórico lá, com final do campeonato, tomando muita cerveja, ele foi lá e deram um soco no ouvido do subcomandante, vocês jogaram. Foi a noite de, como dizia o Luiz Soares, a noite de São Bartolomeu. Fecharam a cidade toda, sabe? Para achar o culpado, né? Uma coisa. Então, assim, mas lá depois também, quando eles vinham fazer marcha, eles iam descansar no gramado da FURB, sabe? Coisas assim de. Então era um tipo de provocação. Sim. Com esse comandante aí que. Ele morava ali na Rua 15, né? Isso mesmo. Rua 15. Casado, eu sabia até o nome dele, esqueci o nome dele agora, com quem ele era casado. Brandão. Brandão. Ele passou muito trabalho, foi o Robert Maroso, um grande escritor que nós tivemos. Eu digo literatura, que a gente podia falar numa outra ocasião também, literatura fazer mais para frente, uma coisa de literatura, só sobre literatura. Sobre literatura. E Blumenau teve uma força muito grande na área da literatura, do teatro, do cinema, sim, de tudo. Isso é uma coisa importante. Faremos isso. Braulio Maria Schlegel, nosso tempo terminou. Quero te agradecer mais uma vez, né? E fica a promessa de você voltar mais uma vez aí, né? Pois é. Mas é isso aí. A gente tem... Isso é bom que... Acho que é importante, sabe? Porque isso é uma coisa que fica, né? Ontem eu ainda falei para minha filha, eu disse assim, tu conhecesse um pouco a história do teu pai? É isso aí. Sabe? É uma coisa que... Não sabe? Não, os filhos não conhecem isso. As filhas do doutor Santiago tá aí, pô, o pai conta coisa lá que a gente nem sabia lá em casa. Ouviu o Santiago? Santiago quando eu fiz com ele. Muito bem, obrigado a vocês que nos acompanharam até aqui. Até o próximo domingo, quando voltaremos com o Mesa de Bar pela TV Galega Imagem da Cidade. Vocês viram no programa de hoje, nós tivemos a participação do professor Braulio Maria Schlegel. Até lá. Mesa de Bar.